TV Câmara Campinas. Eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, a Ana Paula, né, para compor a mesa aqui, que é a diretora de gestão de pessoas, né, que é a precursora desse evento, né, junto com a Elecamp. É um tema de relevância para a Câmara, para os parceiros, né? Senta aqui, vem. Né? E eu gostaria também de convidar que a Vivi viesse aqui também, né? A Vivi é a nossa diretora-geral. Eu fiz questão, olha, como eu sou feliz, no lado de duas mulheres bonitas, né? Viu? Como eu sou feliz. E é importante, eu pedi para que a Vivi, como nossa diretora-geral, e como a Ana Paula, diretora de gestão de pessoas, viesse aqui, porque é um tema pertinente à Câmara inteira, né? E eu tenho certeza que eu tenho a aprovação da Ana Paula, que foi a precursora e da Vivi também, né, que vão falar sobre postura pessoal, né, transformando o ambiente corporativo, né. Eu queria, isso aconteceu tudo, Ana, Vivi, com uma reunião que nós tivemos com o diretor, né, foi uma solicitação de uma diretora da casa, né, e depois nós chamamos aqui, né, o diretor do SENAC, né, o João, porque a ideia que eu estou trabalhando para que venha acontecer, que eu gostaria de ter um restaurante, né, do SENAC, né, uma escola do SENAC dentro da Câmara, como tem lá na Assembleia, como tem na Câmara dos Vereadores, em São Paulo, né, que seria um restaurante escola. E o João veio para cá. E daí formamos uma parceria, então estamos implementando essa parceria junto com o SENAC, que terão outros tipos de cursos. E o João foi muito solícito, né? O João Henrique, ele é o diretor do SENAC, e nos providenciou duas profissionais, né, maravilhosas, que é a Carmen Heloísa, né, e a Heloísa Rios. Né? A Heloísa Rios, ela é pedagoga e a Carmen é psicóloga, né? E elas vão trazer para vocês uma informação muito preciosa que poderão passar para vários colegas da Câmara e como nos comportarmos a respeito de tudo isso. Eu fico feliz por estar abrindo esse simpósio. Estou feliz com esse simpósio que está acontecendo aqui do lado também, que eu participei na parte da manhã, né? Logo em seguida, 11h30, eu precisei sair, que eu tive um outro compromisso na Junta Militar, um outro evento que teve na Junta Militar. Saí da Junta Militar e viemos embora para cá, né? Porque eu vim com a intenção, Ana, Vivi, que ia ter um coquetel aqui, que ia ter assim, um coffee break. Tem nada, tem café e água. Não comi nada até agora, viu? Eu pensei que ia ter um coffee break, não tem, viu? Pessoal, mão de vaca, viu? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, mas o que está acontecendo aí é de muita importância também. Alguns deputados interessados em fazer alguma coisa pelo nosso país, que é a escola sem partido, né? E quem está aí, né, o Bolsonaro está aí, o Eduardo Bolsonaro está aí, né, o Paulo Freire está aí, são interessados. Tivemos num simpósio passado com o Paulo Freire aqui, que fizemos o simpósio do autismo. Foi um simpósio maravilhoso, foi rico, foi uma semana cansativa, mas foi rico. Eu queria agradecer também ao nosso presidente Rafa Zimbaldi, que permite que esses temas, que essas coisas venham acontecendo dentro da nossa casa. O Rafa preocupado sempre com o funcionário, da melhor forma possível, tá, para trazer instrução, para trazer o que é de melhor. E nós, da Escola do Legislativo, temos procurado, temos ido atrás para sempre trazer o melhor, né? Eu agradeço vocês todos, que Deus abençoe o final de semana, para quem não vai trabalhar amanhã,
né? E para quem vai trabalhar também. Mas que Deus abençoe e que vocês tenham um final de semana maravilhoso, viu? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para Ana Paula, depois eu passo para a Vivi. Boa tarde, eu gostaria só de agradecer a presença de vocês, né? Espero que vocês gostem da palestra e das nossas palestrantes, né? Obrigada por terem vindo. A Ana foi rápida, eu que nem sabia que ia vir para a mesa. Eu estou aqui hoje também para aprender, estou ansiosa para assistir a palestra, eu acho que é um tema muito importante. A gente, infelizmente, não pode permitir que todo mundo compareça aqui, mas a palestra vai ser gravada, né? Então, todos os colegas que não tiveram a oportunidade de estar aqui, comentem para eles, incentivem a procurar a Elecamp para assistir depois, que eu acho que a gente só tem a crescer com isso, né? Estou super ansiosa também, não vou me estender muito não. Boa palestra para todo mundo. Então agora a gente desfaz a mesa para assistir a palestra e é isso aí, né? Quem tiver, que vocês passar para os colegas, todos que tiverem interesse, a Elecamp está à disposição para mostrar, a gente vai ter lá gravado, tá bom? Muito obrigado. Deu? Deu. Pronto. Eu sou meio tímida. Professora tímida, vocês já viram? Não, né? Sim? Não? Vocês são tímidos? Sim? Levanta a mão, então, quem é tímido, por favor. Ai, nossa, eu estou com uma sala de tímidos, é isso? Perfeito. Então, assim, a professora pode me chamar de Elô, né? Então, a professora, ela não é tímida. Não, a Ana não é tímida. Perfeito. Então, tá bom. Nós vamos trabalhar um pouquinho. A gente não tem todo o conhecimento, assim, o Senac se preocupa muito com a interação do aluno. Então, sempre que a gente vai fazer uma aula, hoje vocês são de uma geração que num minuto já sabe o conhecimento e já tem o conhecimento intrínseco de vocês. Então, a gente vai começar a palestra assim, a gente não detém todo o conhecimento. Eu e Carmen viemos assim de coração conversar com vocês, né? É uma técnica que o Senac também desenvolve do aluno interagir com o docente. A sala de aula a gente já tem outro formato, outro jeito de olhar, né, o aluno. O aluno ele traz o conhecimento para dentro da sala de aula. E é esse momento que a gente faz as trocas, né? Então a gente não sabe tudo, vocês também sabem muito mais do que a gente. Então é isso que eu quero levar a nossa palestra assim. Para começar, a gente começa sempre com uma brincadeira, uma dinâmica, porque vocês falaram que vocês são tímidos, não é isso? Tem que desenvolver então esse lado de comunicação de vocês corporal, não é isso? Estou errada? É uma sala muito quieta? Hein? Eu nem mandei fazer uma ola ainda, mandei não, né? Então, assim, para acordar um pouquinho, vamos lá? Como é que se chama? Bruno, vamos lá começar? Bruno, você levanta os braços e os seus colegas vão puxando uma ola, tá? Só para a gente acordar para a palestra, porque como é que eu vou falar sobre postura pessoal e profissional se a gente não acorda para assistir a palestra? Certo? Sim? Não? Gente, eu estou falando para... Ah, bom, agora tem alguns... então tá bom. Vamos lá, Bruno. Bruno? Isso! Aí, começou. Isso! Acho que precisando dar uma organizada, assim, né? Porque final de semana chegando, não é isso? Bruno, de novo, por favor. Vamos lá? Direito. Aí, vamos lá. Muito bem. Animados para a gente começar? Sim. Então, olha, para vocês participarem, eu acho assim que vocês são muito atentos. Acho que tem uma geração assim, bem jovem aqui, né? Pelo que eu estou olhando assim, são todos muito jovens. Acabaram de se formar, né? Chegaram aqui para trabalhar, não é isso? Estou certa? Certa. Então, tá bom. Vocês acabaram de chegar para trabalhar. Então, a gente vai trabalhar sobre gerações. Nós vamos falar um pouquinho sobre gerações. Mas antes disso, a gente tem que lembrar alguns provérbios antigos, né? Alguém sabe algum provérbio? Ninguém sabe.
Fala um. Trabalhe com o que você gosta, que você nunca trabalhará. Perfeito, adorei esse provérbio. Quem mais? Água mole em pedra dura? Oh, perfeito, Roberto. É isso mesmo. Outro, quem sabe? Ah, muito bem. A Carmen já vai me ajudar com os papeizinhos. Carmen, você me ajuda a distribuir? Você me ajuda também, Nelly, por gentileza? Tem 2 saquinhos. Um vai tirar um saquinho, assim, um papelzinho de um saquinho, o outro vai tirar de outro. Não pode sobrar papelzinho, então quem tirou um vai ter que tirar 2, né, pelo número de pessoas. E a gente vai tirar um papelzinho e guardar aí, escondidinho, tá? Não mostra para o colega ainda não, certo? Quem mais sabe outro provérbio? Ninguém nunca falou nada assim, nem um pai, nem uma mãe, nem uma avó. Água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. O que mais? Qual outro provérbio que vocês conhecem? Não vale consultar o Google nem o celular, tá bom? Vamos lá. Ah lá, Deus ajuda quem cedo madruga. Muito bem, que classe ótima que eu estou. O que mais? Cachorro. Gostei dessa, Roberto. Muito bem. Escutou o que o Roberto falou? Não. Cobra tem medo de linguiça. Que outro? Seguro morreu de velho. Quem mais? Cavalo dado não se olha os dentes. Aí agora a minha sala está ficando boa. Estou gostando. Que mais? Ninguém mais? Cachorro que late não morde. Isso mesmo. Que mais? Pode distribuir todos, por gentileza. Pode pegar mais que um, porque eu preciso ter a combinação aqui de pessoas. Isso. Vamos começar, então, algumas recordações, né? A Carmen lembra de mais algum, Carmen? Tanto bate até que fura. O que mais? O que mais? Ninguém lembra mais? Uma andorinha só? Não faz verão. O que mais? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Muito bem. O que mais? Vocês pedem provérbio. Muito bem. O que mais? Quem mais? Casa de Ferreira, espelho de pau. A gente fala muito isso, né? Casa de Ferreira, espelho de pau. Muito bem. Quem mais? Ninguém mais? Perfeito. Então, eu vou precisar agora de voluntários que estejam com as frases escritas em letras impressas, grandes assim. Quem quer começar uma frase para o colega completar os provérbios? Isso, vamos lá. Antes tarde. Antes tarde do que nunca. Como é que completa essa frase com uma letra pequenininha que está aí? Olha, tem umas frases pequenininhas aí. Procurem a frase para completar a frase da colega. Antes tarde. O que vocês acham? Do que jamais. Muito bem. Muito bem. Vai ficar diferente. Muito bem. Antes tarde do que jamais. Perfeito. Quem mais? Uma letra impressa aí. Quem gostaria de ler para mim? Você. Eu só ponho o meu chapéu. Eu só ponho o meu chapéu na chapeleira. Muito bem. Porque é uma pessoa organizada, né? Você é muito organizada. Muito bem. Eu só ponho o meu chapéu na chapeleira. O que mais? O exemplo. O exemplo. Quem completa? Deve vir de todas as partes. Muito bem. A gente tem que dar o exemplo para as pessoas, não é? O chefe tem que dar exemplo para o colaborador tem que dar exemplo para o colega e assim por diante. Quem mais pode ler uma frase impressa para Elô? Errar é humano. O que vocês acham que pode completar essa frase? Ou acertar é humano. Muito bem. Nada a ver com os provérbios que a gente conhece, né? Que mais? Quem fala muito?
Quem está com uma frase pequenininha aí? Pode tentar. Errar pode, tá? Pode. Falha de novo, Roberta, sua? Quem fala muito? Ajuda e não pede a hora, acho que ainda não. Hã? Pode ser também, por que não? Tem uma melhor? Aí, não tenha medo. Vamos de novo? Fala para quem fala muito? Será que quem fala muito igual eu assim não vai desenvolver o potencial? Não sei, tá quase certa, mas tá certa. Vamos lá. Aqui a gente nunca erra, tá? Combinado? Perfeito. Assim que eu gosto de vocês. Olha, ninguém erra aqui, tá? Todo mundo acerta. Você também tá certíssimo, tá? Perfeito. O que mais? Quem fala muito? O Roberto tá perguntando. Perfeito, tem um bom instrumento de comunicação. Mas, olha, perfeito. Ela acertou também, né? Palmas para ela, muito bem. Quem mais? Palmas, né? É isso mesmo. Uma tímida ali, mas bateu, palma. Muito bem. Quem mais? Outro impresso. Vamos lá. O hábito. Todo mundo está com receio, não tem um receio. Vamos lá. Isso, o hábito é inimigo da inovação. A gente está querendo mudar aqui. Muito bem, parabéns. Grandes mudanças a caminho. O que mais? A pressa não é inimigo da perfeição, tá? Mas vamos ver. O que vocês acham aí? A pressa? Agora é sua. Vai lá. Ajuda e não perde a hora. Palmas para ele que ele merece, gente. Muito bem. Quem mais? Quem mais que está escondidinho aí? Já até guardou a frase no bolso? A esperança não é a última que morre. É, isso, é a última que morre, né? Não é a última. Quem que é a esperança? Você tem a resposta? Não? Não, mas é o provérbio certo, tá? Correto. O que mais? Nunca morre. A esperança? Será que é nunca morre? O que vocês acham? Pode? Todos já concordam com o colega? A esperança nunca morre. Perfeito. A gente tem que sempre estar com esperança. O que mais? Quem espera, sempre alcança. É o provérbio. Nossa, ali a gente tem uma que sabe todos os provérbios. A esperança, quem que pode completar? Quem espera? Quem espera? Vamos lá. Quem espera, se apressar, mas se me apressar eu ganho tempo. Vocês acham que tá bom? Pode ser, por que não? Muito, palmas para ele quer palmas, gente. Muito bem. O que mais? Quem mais? Uma andorinha só não faz verão. E aí, qual que é a outra resposta que a gente tem? Quer parceria, muito bem. A gente consegue trabalhar sozinho? Não, a gente precisa de equipe. Muito bem. O que mais? Quem casa, isso todo mundo sabe. Longe da casa que casa, não é isso que a gente fala? Mas quem casa? Já tem dando risadinha, ele fala. Conta, não. Conte pra gente. Ai, quem casa? Olha, é uma alternativa, né, Carmen? Por que não? É uma alternativa, perfeito. Quem outra? Quem casa? Vamos lá? Quem pode ajudar? Ela já colocou uma boa colocação ali, uma boa... Não? Não, ninguém quer falar assim, não, fala. Quem casa precisa de... Acho que curativo não, né? Mas está certa também. Está certa. Vocês concordam que está certo? Ah, olha, eu tenho certeza que a tarde de vocês vai ser ótima com a gente. Vocês acham? Acho que vai, né? Tenho certeza que sono vocês não vão ter com a gente. Tenho certeza. Então, assim, a gente fez uma brincadeira, começamos, e tudo isso para falar de quebra de paradigma. Porque nós sempre falamos, quem casa, quer casa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que nós trouxemos frases para vocês completarem. A nossa vida é assim, é uma quebra de paradigma, né? Nós temos que mudar a rota que está sempre uma rotina, algo que está sempre igual.
Então, nós íamos quebrar a rotina de vocês, né? Quebrar e mostrar uma quebra de paradigma. Tá bom? Vamos ver se eu me ajeito com isso aqui. Eu acho que é até melhor. Acho que tem que ligar aqui, né? Vamos ver. Tecnologia. Vamos lá. Isso. O objetivo da nossa palestra hoje é explorar as diferenças na equipe, transformando-as em diferencial de inovação e superação para potencializar os resultados. Nós vamos trabalhar em questão de valores profissionais e quebra de paradigmas, conflitos de gerações e empatia, transformações pessoais e profissionais e o ambiente de trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho e trocar com vocês, né? A gente não veio só trazer uma verdade, a gente veio fazer uma troca, tá? Uma parceria aí. Então, nós vamos falar, então, o que é paradigma? São crenças, né, já cristalizadas, que influenciam o comportamento das pessoas e das organizações, né? Através dessa simples brincadeira, essa dinâmica que eu fiz, a gente quebrou, né, algo que é estruturado, cristalizado, né? E no ambiente de trabalho a gente também tem que quebrar e descristalizar, né, os ambientes também e as pessoas. Então, o contínuo processo de mudanças que envolve o dia a dia das organizações faz com que tantas empresas quanto as pessoas se deparem com a necessidade de reverem os conceitos e muitas vezes quebrarem paradigmas antigos, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e é a síndrome da Gabriela, né? Eu não mudo, né? Eu continuo do mesmo jeito. Só que eu vou interagir com pessoas jovens, eu vou interagir com pessoas com experiência, eu vou interagir com pessoas que têm aquela rotina e eu vou ter que ter aquela flexibilidade e quebrar os paradigmas para eu me viver num ambiente corporativo ideal e confortável para todos, né? Então, essa é a flexibilidade que a gente, nessa brincadeira, a gente está querendo mostrar para vocês. Bom? Então, pensando nisso, a gente tem que falar um pouquinho sobre ética e valores, né? O que é esse valor que nós temos, né? Ele está relacionado às convicções pessoais, o que eu tenho na minha vida, o que eu trago dentro de mim, né? Os resultados que eu espero da minha vida profissional. E a ética também, ela está envolvida com isso, né? O que eu acho certo e o que eu acho de errado? Como que eu estou sentindo isso na minha vida pessoal mesmo? O que eu trago isso para dentro do ambiente corporativo, né? Então, eu queria que vocês olhassem essa figura. Acho que muitos já viram na internet, né? Já conhecem, né? E o que vocês estão enxergando aí? É uma idosa ou uma jovem? Todos enxergam uma jovem? Ela é rica ou ela é pobre? Por que vocês acham que ela é rica? Ela tem um casaco de pele, muito bem. O que mais? Ela tem até um topete aí, né? Não sei, o que é uma pena, né? Então, vocês acham que ela é uma pessoa rica, isso? É? E ela é uma jovem. Não tem uma velha aí, uma idosa no meio dessa figura? Tem? Enxergar a idosa? É uma velha. Enxergam? Todos estão enxergando? Se eu apontar aqui, ó, e vocês colocarem a mãozinha de vocês nesse pedacinho aqui, vocês vão enxergar um nariz, uma boca e um queixo. É uma idosa, né? Então, a gente tem uma moça aqui, é uma moça muito linda, rica, né? Com essa pele aqui. E nós temos também uma idosa com cabelinho aqui, ó. Um cabelo, alguma coisa na cabeça. O nariz bem pontuagudo, uma boca e um queixo. Todos enxergaram a idosa e a jovem ali, né? Perfeito. Outra quebra de paradigma, por quê? Nós temos olhares diferentes, né? Sobre o mesmo problema, a gente vai enxergar por prismas diferentes. Um vai olhar de um lado, o outro vai se afastar e não achar problema nenhum, e outros vão achar um problemão. Então, assim, é o desenvolvimento de pessoas também, né? Como que a gente vai olhar para aquela determinada situação? Todo mundo conhece esse animal aí, né? Conhecem? Quantos animais vocês veem nessa figura aí? Quantos animais? Tem vários animais nessa figura. E eu gostaria que vocês olhassem bem e a gente olhasse pelo problema que nós estamos ali no slide. Quantos animais nós temos nessa figura?
Ixi, temos que voltar aqui e fazer aqui, porque senão ele não vai. Ele não quer rodar, mas é um sapo que está ali, olha. Ele ia rodar para mim, mas ele não rodou. Olha, aqui é um sapo. Nessa figura, a gente tem um sapo ao contrário. Eu queria mostrar para vocês, mas como é que eu vou... Ele não vai querer rodar, olha. E ele rodou certinho lá, mas aqui ele não quer rodar. Mas tem um sapo aqui. Se eu rodar essa figura aqui, ele vai aparecer um sapo aqui. Com esse pedaço é o lago. E aqui é a perninha do sapo. Enxergaram o sapo? Só virar a cabecinha um pouquinho, vocês vão enxergar um sapo na lagoa. Conseguiram ver? Virando a cabeça, vocês vão enxergar um sapo na lagoa. Então, novamente, é o olhar que nós temos diante dos nossos desafios do dia a dia, né? Como a gente olha para esse lado aí. Às vezes, alguns vão enxergar só o cavalo, outros vão enxergar só o sapo, né? E outros vão olhar sobre outro prisma. Como as coisas podem ser totalmente diferentes quando olhamos por ângulos diferentes? Como a gente pode ver isso? Quantos problemas podem ser resolvidos assim? Às vezes a gente, diante de alguma coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente fala, o que está acontecendo? Né? Para alguns vão falar assim, nossa, isso aí é tranquilo, já resolvemos. Para outros fala, pelo amor de Deus, como vamos resolver isso? Né? Outros vão falar assim, tudo bem, não está me afetando em nada. Então, de acordo com o que a gente sente e olha para diante das coisas, e com a relação com os colegas, nós vamos enxergar diferenças, certo? Agora eu queria que vocês vissem algumas frases rápidas que eu vou falar para vocês, até gostaria de que algum de vocês ajudassem a ler. Quem disse isso? Quem gostaria de ler para mim, por gentileza? Me ajudem? Ao microfone aqui. Lê. Os jovens de hoje são coléricos, irritados e geralmente agem por impulso. Apreciam as vitórias e gostam de demonstrar superioridade. Nas ações preferem o imediato, o belo e o útil. Gostam mais dos amigos do que das pessoas de outras idades. É uma verdade? Mais ou menos? O que vocês acham? Os jovens são assim? Não? Sim? Alguns? Muito bem, alguns. Perfeito. Como é que se chama? Renato. O Renato falou que alguns. É um olhar que a gente tem para os jovens, né? Eu sou jovem, vocês são jovens? Ah, que bom. Então, nós somos jovens. Então, a gente aprecia vitórias. Mas a gente não é colérico, às vezes. Na sua filha. Não. Eu acho que você é uma mulher jovem. Isso. Isso, tá perfeita. Jovenzinha. Muito jovem, né? A próxima. Nossa juventude adora o luxo. É mal educada, caçoa da autoridade e não tem menor respeito para os mais velhos. O que vocês acham dessa frase? Muito mínimo. Vocês acham que hoje em dia as pessoas se respeitam? Não só os jovens, mas nós somos jovens, considerados nós todos aqui jovens. A gente respeita um ao outro, sempre é educado, perfeito. Não? Como que você chama? Bruno. E aí, Bruno, você acha que é generalizando, né? Acho que nem todos são assim? Aham. Isso, não é uma regra, né? É algo que a gente sabe que alguns são, outros não, né? Alguns gostam do último celular, outros, tudo bem que meu celular está falando. Hein? O que vocês acham? Também é relativo, né, Bruno? Você não acha? Serve para alguns, não serve para todos, né? Graças a Deus não somos iguais, né? Tem uma
relatividade aí. Ok. Olha quem falou a primeira frase. Quem disse isso? Foi Aristóteles, 384 a.C. A gente achou que fosse alguém daqui, né? Algum lugar aqui, no dia de hoje, no futuro, é isso? Então, foi Aristóteles que falou essa frase, que os jovens são coléricos, né? Sócrates, antes de Cristo também, ele falou que a nossa juventude adora o luxo. Então, desde aquela época, a gente já tem um confronto de gerações, não é? Um confronto de gerações. Hesíodo também era um poeta historiador na época do Homero, e ele falou sobre isso, que a juventude era insuportável, né? Olha quanto tempo aconteceu isso, e a gente vê que essas frases, a gente fala, questiona, né? Hoje em dia. Mas é uma frase que atualmente a gente vê que ela está aí. A gente achou que fosse alguém daqui, né? Falando, algum estudioso, algum educador, né? Alguém, né? Mas são pessoas que já passaram pela história. O conflito entre as gerações, ela pode deixar de existir, vocês acham? Vocês eram sempre muito, assim, obedientes com os pais de vocês? Concordasse com tudo, né? E hoje, com os filhos, quem tem filhos, você citou que você tem filhos, e aí? Como é que é essa geração? Obediente? Questionadores? E vocês, enquanto profissionais? Tem uns jovens aqui, olha, nessa ponta, bem jovens. E aí, vocês são questionadores? Como são? Hein? Não? Todo mundo sério? São questionadores? São... como é que vocês são em questão de gerações? O que vocês acham? Vai deixar de existir esses conflitos de gerações? Não, sempre vão existir esses conflitos, né? São as crianças que estão chegando, né? A geração alfa aí, né? No meio da gente, e a gente achando como é que eles vão olhar para essa educação, para esse bom senso, para a sociedade em geral, né? E algumas palavras e ações vocês acham que saíram de moda? O que vocês acham? Algumas palavras. Vocês acham que saíram de moda? Sim? Benção para os pais, ok. Lá no interior de Minas, eu acho que ainda tem, né? Algumas pessoas têm, né? Mas deixou de ser usado, né? Pedir benção para o pai, né? Chamar de senhor, né? Então, algumas palavrinhas, como por favor, obrigada, por gentileza. Será que saiu de moda? Não, né? Eu acho que está bem numa sociedade, né? Então, a gente sabe que essas palavras não sairiam de moda, né? Às vezes, os jovens questionam o lugar, né? Se vai sentar, se vai deixar o idoso sentar, né? A gente sabe que em ônibus, em transporte público, né? A gente tem todo aquele cuidado, né? De respeito para com o outro, né? E é esse cuidado que a gente tem que ter, né? E agora eu vou passar um videozinho para vocês, falando sobre as gerações, né? Alguns vão se enxergar, outros vão falar assim, nossa, é isso mesmo com a minha avó, com a minha mãe, né? Ou com meus filhos, ou com os meus companheiros, né? Vou passar para vocês. Na primeira reportagem da nossa série especial sobre o relacionamento de gerações no local de trabalho, os repórteres do Jornal da Globo dedicam-se hoje a apresentar como pensa cada grupo de idade, dos mais jovens aos mais velhos. Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu os seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo, em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para
conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização a um trabalho, uma carreira que nos realizasse, né, e não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico Baby Boomer, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Regime militar no Brasil, segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos, ele gosta de deixar claro a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, é uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e estar sempre conectado à inovação, né? E tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta. E nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do Plano Real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo e ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo que seja de pequenos passos, ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. São Marcos está de volta! Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como o seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira. No último, ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. O meu sistema era esse. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au! Foi. Eu fui para a concorrência 3 vezes. Eu sempre vou para a concorrência. Agora eu estou me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. Hoje, na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres foram descobrir os principais conflitos entre profissionais que têm valores diferentes.
Baby Boom, né, que está aí, a geração X, a geração Y, né, a geração Z. Né, e a gente vai vendo que tem várias gerações aí no meio dos nossos ambientes de trabalho, na nossa vida, nas escolas. Né? Então, a gente vê também sobre essa flexibilidade. Como é que a gente dá para a gente relacionar e ter um relacionamento flexível com essas gerações, né? As gerações que escutam os mais velhos, que é importante que tenha a voz da experiência, e tem a tecnologia e o avanço das outras gerações que estão aí, né? E ligados e rápidos e com pensamentos rápidos, né? Que busca a informação em 2 minutos, segundos, e a gente sabe que a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Podemos dizer, então, que esses paradigmas são verdadeiramente quebrados à medida que novas formas de atuação são desenvolvidas e mostram resultados diferentes a médio e longo prazo. Crenças e barreiras se rompem quando a experiência mostra exceções e novas possibilidades, principalmente quando pessoas e corporações estão abertas para isso. Então, quando eu aceito a opinião do mais velho, né, quando eu aceito a geração rápida que já pensou na solução do problema ou que não viu problema naquilo e interage de uma forma positiva, né? Essa é a importância aí dessas trocas, né? Eu vou passar mais um pedacinho do filme para vocês. Ele está disponível no YouTube, por isso que nós trouxemos. Dá um minutinho só. Na primeira reportagem da nossa série especial sobre o relacionamento de gerações no local de trabalho, os repórteres do Jornal da Globo dedicam-se hoje a apresentar como pensa cada grupo de idade, dos mais jovens aos mais velhos. Você viu ontem aqui no Jornal da Globo como pensam as gerações que estão convivendo no mercado de trabalho. Hoje, na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres foram descobrir os principais conflitos entre profissionais que têm valores diferentes. Você olha para este rapaz e vê o quê? Para mim é um menino ainda, né? Mas este menino chegou para ser o chefe. E aí é aquele choque, né? Poxa vida, eu, 47 anos, um gestor com 29, né, 28, como é que é isso, né? Isso é um nó, quando um Y chefia até um baby boomer, né? Sérgio é da geração Y, aquela dos jovens com 30 anos ou menos, que tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e que mudam de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Carmelo faz parte dos Baby Boomers, a geração de quem tem mais de 45 e valoriza a experiência, o tempo de empresa. É claro que é mais complicado você ter um rapaz mais jovem, uma moça mais jovem, te chefiando. Você fica meio frustrado, gente, porque lembre-se que o baby boomer, o poder para ele é importante, o saber para ele é tudo. Isso está na cabeça dos mais velhos, que tem uma certa dificuldade de aceitar. Quando existe conflito de gerações numa empresa, normalmente a geração Y está no meio. E esses caçulas do mercado de trabalho têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia, e isso tudo pode deixar os mais velhos inseguros. Principalmente a geração X, aquela que fica no meio das outras duas. É a geração das pessoas com mais de 30 e menos de 45 anos.
que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e, por isso, trabalhou duro para ter segurança financeira. O X, ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele. Alessandro, presidente de uma empresa, já viu isso com funcionários dele. A gente observou casos aqui na empresa de pessoas da geração X que não aceitavam que uma ideia melhor ou inovação surgisse da geração Y. O próprio Alessandro é um X, geração que valoriza muito a carreira, mas que vê os tempos mudarem. O que vai definir realmente promoção, ascensão na carreira é a competência. Então não é mais tempo de casa. Tempo de casa não garante mais nada. O X que abre o olho porque os Y estão chegando com diploma atualizadíssimo. Alessandro reconhece que na empresa os contemporâneos dele perderam a briga. A gente prefere trabalhar com a geração Y por ela estar mais aberta a novos modelos de trabalho. A abertura é o que a Y, Roberta, espera do Alessandro, chefe dela. Eu sinto essa necessidade de aprender junto com a empresa e de passar para a empresa tudo aquilo que eu consigo aprender. Mais do que a história da estabilidade, eu quero poder participar dos processos. O problema é quando essa participação vem de uma forma que os mais velhos não assimilam direito. Por exemplo, o jovem Y senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando em redes sociais na internet. Um colega da geração X pensa que ele está só enrolando e não acha justo. Na verdade, a geração Y é assim mesmo. Faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive o trabalho. Nasceu, ele vive com estímulos de música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando aqui, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. Outra característica da geração Y é a pouca paciência para reuniões muito longas. O jovem tira o celular do bolso e começa a mexer para passar o tempo. O pessoal mais velho acha falta de educação. Quando o jovem Y quer falar com algum chefe, ele muitas vezes passa pelo gerente, normalmente da geração X, e vai logo na sala do diretor, Baby Boomer. O gerente X não gosta e reclama que o Y não respeita a hierarquia. O X se apega um pouco na hierarquia, porque a hierarquia consolida o poder deles, isso é um problema também que tem que ser gerenciado. De insegurança da geração X. O conflito entre as gerações atrapalha a produção da empresa. O clima fica ruim. Chega ao extremo em que o jovem da geração Y é demitido ou pede demissão porque está insatisfeito. A empresa tem gastos, perde talentos e fica com a vaga aberta enquanto procura alguém para o lugar. E quem garante que a história não vai se repetir com o outro funcionário que for contratado? Tumultua e acaba fazendo com que o objetivo da empresa, que é olhar para fora, olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar o que está acontecendo, se transforme num problema interno, num conflito interno. E acho que a empresa que vai ser a empresa do futuro é a que conseguir conciliar todas as gerações num mesmo ambiente de trabalho. No caso de Sérgio e Carmelo, a conciliação veio com o tempo. Bastou que Carmelo visse o jovem chefe em ação. O cara realmente tem capacidade, ele não está à toa no cargo que ele está. A idade, ela passa desapercebida quando você começa a olhar a competência técnica do profissional. E aí a hierarquia não conta, porque o objetivo é único. Sérgio também é chefe de outro baby boomer, Valmir, que ao mesmo tempo é quase um tutor para o jovem gerente. Ele tem o arrojo, a impulsividade da juventude, tá? E eu fico servindo como mais ou menos um guia, um aparador das impulsividades dele. E nisso a gente acaba se completando. Acredito que eu vou aprender muito com ele e eu acho que vice-versa também. Acho que ele tem muito para aprender com a gente e a empresa só ganha com isso. Né? E o que as empresas estão fazendo para que os conflitos entre as gerações tenham sempre um final feliz assim? É o assunto da reportagem de amanhã.
Tudo bem, pessoal? Sou a Carmen e é gostoso estar aqui vendo que vocês aí estão balançando assim a cabeça e se identificando com algumas coisas que são faladas aí no vídeo. E é isso, né? Muito das dificuldades das empresas em trabalhar, em produzir, se desenvolver, que as pessoas também se desenvolvam e se sintam, mais do que se desenvolver, é se sentir satisfeito dentro do ambiente de trabalho, são essas situações de conflitos. E a gente trouxe esse assunto, além de toda uma dinâmica aí, para mostrar um pouquinho isso, para que a gente reflita um pouquinho. E aí essas novas formas aí de interação e convivência, que cada pessoa é única e deve trabalhar suas competências comportamentais individualmente, buscando sempre a melhoria contínua. Então ninguém é igual a ninguém. Ninguém pode se comparar a ninguém, ninguém pode exigir que o outro seja igual a gente. A gente às vezes fica buscando comparações e aí começa uma dificuldade. A gente precisa se aceitar, a gente precisa se perceber com crescimento, com qualidades, com competências, e aí a gente consegue olhar o outro com tranquilidade também. Se a gente começar a se comparar, a gente vai se exigir muito, e aí começam as frustrações, as chateações. É importante o trabalho entre equipes heterogêneas, de modo que estas juntas somem suas particularidades, objetivando a conquista de um resultado positivo maior. Então, não é pensar que quem é mais velho, quem é mais novo, é assim. É pensar nos valores que cada pessoa traz para a equipe, para aquele trabalho, para aquela atividade. Acho que toda empresa, não é uma questão de uma única empresa, são todas as empresas que têm essa heterogeneidade, essa fica muito triste. O dia se torna longo, não acaba, a gente fica chateado de estar ali e não tem desenvolvimento, não tem crescimento. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não faço o que eu gosto, mas eu procuro gostar daquilo que eu faço. Procuro desenvolver da melhor maneira possível aquilo que eu faço. E não é só uma questão de relação de gerações. É uma relação consigo mesmo, antes de pensar no outro. É uma relação que a gente tem que ter com a gente mesmo. Por que eu estou aqui? O que benefício isso está trazendo para a minha vida? Como é que eu posso ficar melhor? Como é que eu posso distribuir alegria? Porque muitas vezes acontece isso, a gente não está bem dentro do ambiente de trabalho, fica quieto, guarda, não expõe. Aí quando vai para casa, quando vai para algum outro lugar, a gente acaba reclamando, chutando balde, brigando com o filho, brigando com a esposa, brigando com o marido. E às vezes é uma questão que a gente tem que resolver dentro da gente mesmo. Então a gente pede sempre que vocês olhem para si, percebam-se capazes, percebam-se com valores e depois façam de tudo o melhor, da melhor maneira possível. Isso vale para a gente em todo momento. Acho que a gente pode pôr uma parte final do vídeo ou não? Já encerrou. As diferentes gerações, né? E o Baby Boomers, a geração X, o Y e o Z, aquele menininho, acho que é uma figura muito conhecida da gente, não é? Em casa, em alguns espaços que a gente vai, que a gente vê que as crianças mexem já no computador, no joguinho. É uma coisa assim que, não sei, parece que eles já nascem com as mãozinhas apropriadas. Eu não sei não se a natureza não vai transformar essa anatomia humana e se não vai chegar a ter, né, essa condição melhor. E aí, como conviver? Alguém tem alguma sugestão? O que a gente faz para conviver com as diferentes gerações
dentro de uma mesma empresa? Tem alguma ideia, um segredo que a gente possa compartilhar aqui? Alguém quer falar? Tem que saber ouvir, né, o outro com as diferenças e tem que ter paciência para, né, ouvir e também expor aquilo, né, que se pensa para lidar de uma forma harmoniosa. Eu acho que é isso, né? Junto, isso tudo, eu vejo que é a sabedoria de lidar com várias gerações. Complementa alguém? Ajuda a complementar o que a Adriele falou? Como? Tem dos dois lados. E tem mais alguma coisa para trocar experiências, né? O meu conhecimento, eu sempre poder passar para o meu colega de trabalho e ele o dele para mim, para que a gente fique em um ambiente harmônico, né? Que consiga viver em harmonia e todo mundo aprendendo um com o outro, né? É uma forma também. Luísa, Mariana, falaram coisas muito assertivas, né? De algumas situações que a gente pode contornar e conviver bem, que é o pedido. Mais alguém pensou em alguma coisa? Eduardo, sobretudo tem que ter o respeito entre ambas as pessoas. Acho que é isso. Eu entendi que não importa gerações, respeito é o mais importante no relacionamento. E respeito tem algumas formas de se apresentar. Aquelas palavrinhas, bom dia, boa tarde, por favor, obrigada. Ouvir, é aquilo que vocês estão falando, é empatia, é se colocar no lugar do outro. É isso, né? Quase que tudo isso que vocês falaram aí é o sinal do respeito. É o nosso comportamento, é a nossa atitude no dia a dia. E às vezes a gente vem também num dia não muito bom. Não dormiu bem, está com alguma dor de cabeça, sofreu alguma preocupação, está chateado com alguma coisa. E é onde a gente dá um sinal, muitas vezes, com o nosso rosto mesmo, está estampado. Não estou bem, tá? Fica ali, olhar mais quieto, ali, sério, não quer falar muito. E é onde, às vezes, o outro quer conversar ou vem com uma brincadeira e a gente tem que dar uma olhada para aquele rosto para ver. Às vezes ele não vai falar para, mas no rosto ele já está dizendo, e se eu puder, eu paro, porque se eu estou chateando alguém, eu preciso parar. Então, esse também é um respeito que nem se pronuncia. Muitas vezes, o silêncio é um sinal do respeito. Olhar para o outro, perceber o outro. Vamos? O trabalho em equipe com filipetas. Já estamos aí. Passou rápido. Nós trouxemos umas filipetas com algumas perguntas. E aí a proposta é assim. Que vocês se reúnam em pares, trios, quem está próximo, assim, fiquem mais próximos e conversem a respeito dessas perguntas que a Elô vai distribuir. E apresentem uma resposta. Uma resposta, assim, do que ficou daquele grupo. Se quiser, escolhe uma resposta. Se quiser, pensa no geral. Se quiser, conta as 3, 4 respostas que aparecerem. Mas é um bate-papo de uns 5 minutinhos aí, para vocês conversarem sobre essas questões. São diferentes, tá? Elas são diferentes. E depois apresentem para o grupo. Na hora de apresentar, acho muito legal que a gente consiga prestar atenção, porque elas são diferentes, são perguntas diferentes. Tudo bem? A gente não divide vocês, não. A gente pede que vocês já se ajeitem aí, quem está próximo, para poder conversar. Pode ser?
A pergunta, gente, que tem é uma afirmação que vocês vão conversar. Cada um pode contar um pouquinho de si, aquilo que é possível falar. E aí depois vocês vão escolher uma resposta, pode escolher um caso e apresentar numa plenária, que a gente chama de plenária, que é essa roda aqui que a gente tem todo mundo junto. Tudo bem? Tem alguém com dúvida, precisa de alguma coisa?
Olha, eu vi que vocês conversaram de forma animada, deram risada, brincaram, trocaram ideias, fizeram uma integração bem gostosa aí de equipe. O que eu vou precisar agora? Que alguém tem 6 perguntas, 6 situações. Eu preciso que os grupos falem um pouquinho qual é a situação, qual é a pergunta, e o que conversaram, o que ficou de mais evidente, se querem contar algum caso. E aí eu vou pedir que a gente possa prestar atenção. Quem quer começar? Oba! Quer o microfone? A nossa discussão era um obstáculo que você conseguiu superar no trabalho. Na verdade, o que a gente discutiu, não tem assim um exemplo concreto, mas o que a gente discutiu foi esse obstáculo desse conflito de gerações mesmo, do que a gente tem que superar praticamente, pelo menos uma vez na vida, ou quando troca de trabalho, ou quando troca de departamento. Então, essa questão de respeitar as pessoas, aprender a conviver, né, com pessoas diferentes, que nem ela estava falando, eu sou muito organizada, eu gosto que faz desse jeito. Aí chega alguém novo e quer fazer diferente. Mas assim, daí é a questão da empatia também, que a Luísa já tinha comentado, de você se colocar no lugar da outra pessoa, respeitar que ela tem um pensamento diferente, uma maneira de trabalhar diferente, uma maneira de ver as coisas diferentes de você, e tentar buscar essa harmonia no ambiente de trabalho, né, que é o mais importante. Então, acho que assim, é um obstáculo que todo mundo já enfrentou alguma vez na vida, pelo menos. O nosso Filipeta e a nossa Filipeta tem um sonho ou ideal profissional que se tornou realidade. Aí o nosso grupo aqui, ele... Então, o nosso grupo, com essa frase aí, acho que ficou, a maioria aqui ficou no sentido de, para mim, cabe muito a questão do próprio concurso público, né? Eu sou completamente de uma geração X, então, onde a gente, depois de um árduo trabalho, tudo, e a conquista, né, de ter entrado num concurso bom, é uma satisfação muito grande, uma satisfação interna, né, muito grande, um reconhecimento do próprio seu, né? Então, um ideal se tornou realidade para mim e acho que para a maioria do nosso grupo, foi exatamente esse, né, dessa conquista, porque realmente é uma conquista. Hoje em dia, você passar num concurso público de tão concorrido e difícil que ele é, pela própria concorrência, muitas vezes, né? A Mariana, que no caso ela é de um comissionado, que a gente fala, né, do gabinete, evidentemente que a experiência dela é outra, mas muito parecida no sentido que ela não almejou e isso não foi como um ideal, um sonho, que as coisas foram acontecendo naturalmente, mas ela se sente muito realizada em virtude do próprio reconhecimento do trabalho que ela foi realizando nas ruas, enfim. Um trabalho, né, bem diferente, mas não deixa de ser uma conquista, né? Evidentemente que acho que os sonhos, tem vários sonhos, né? Então, eu quero só complementar essa questão de geração. Eu acho, na minha opinião, que não há melhor ou pior geração, não há certo ou errado 100%. Eu acho que o que tem que ter é tentar aproveitar o melhor de cada uma.
porque todos vão ter as suas coisas boas e todos vão ter as suas, não coisas ruins, mas suas questões deficitárias, vamos dizer assim. Eu acho que o mais importante é não fechar numa coisa e é assim que tem que ser, porque sempre foi assim, por exemplo. Né? Então acho que sempre tem que estar aberto a coisas que a ver o outro lado da geração, né? Claro, a gente se identifica, mas evidentemente eu como uma geração X tem algumas coisas que eu vejo da geração Y que, né, assim, para mim não cabe, não que esteja errado, mas é outra perspectiva, é outro ângulo. E vice-versa, né? Com certeza eles também têm alguma coisa que eles, né, nem vou falar da X para Z, que seriam os meus filhos, que algumas coisas é um abismo mesmo. Né? Enfim, acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Olha, meu nome é Solange, eu sou também comissionada há 17 anos nessa casa e a nossa pergunta, a nossa frase foi: uma situação de conflito na convivência do trabalho que foi resolvido. Então, eu preferi trazer uma coisa que eu vivi aqui dentro, que foi o concurso, a reestruturação da Câmara. Eu, na época que a Câmara teve o concurso, a reestruturação, era a secretária do presidente, que era, na época, o Campos Filho, que trouxe a ideia do concurso público e da reestruturação. E quando começou a se falar na reestruturação, eu vou falar pelo lado dos comissionados. Eles ficaram assim, meu Deus, vamos trazer os concursados e todo mundo está fora. E teve no início um pouco da resistência dos que já estavam aqui. Mas o Campos teve muita sorte, porque ele conseguiu formar uma equipe de funcionários da Câmara que, logo de início, assim, já foram pensando, ajudaram na reestruturação, montaram a reestruturação, e de cabeças muito abertas. Tem aqui a Ana, tem a Vivi. Então, mas no início, as pessoas eram resistentes, os próprios comissionados. Então, eu falei para eles, estava perguntando para eles, e vocês que são concursados, quando vieram, como que foi? Porque, para mim, até chegaram a perguntar assim, mas Solange, você é louca apoiar uma coisa dessa? Porque você é secretária. No concurso público vai ter uma secretária executiva para a presidência. As coitadas das secretárias nunca mais vão poder ser. Falei, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos aqui de passagem. Eu senti muita dificuldade quando nós fomos para a presidência de não ter uma secretária lá e dar uma sequência do que estava acontecendo lá, na época. E hoje é importante isso, é muito importante. Então, eu adoro estar no meio de jovens, no meio de concursados, porque eles se atualizam muito rápido. Então, eu gosto dessa coisa de ser atualizada. Então, eu adoro sugar eles. Eu aproveito mais deles do que eles de mim, com a minha experiência, mas eu prefiro ouvi-los, porque eles pesquisam muito rápido. Eles têm assim uma visão muito rápida. Eu gosto da geração X, porque eu acho que também está muito atualizado. Gosto da Y, e eu tenho 4 netos. Eu tenho netos que hoje sentam, vó, pesquisa sim, que é muito mais fácil. Meu neto mais velho tem 10 anos. Meu filho foi morar na Malásia e eles ligavam para mim e falavam, vó, vem para cá. Eu falava assim, filho, eu não vou saber andar nunca aí, porque a avó não sabe falar direito inglês. Vó, não tem problema, eu ando com você de mão dada. Olha que coisa, lá eles, assim, então eu aprendi muito com isso e eu gosto de estar no meio de pessoas jovens. Eu gosto de estar me atualizando e eu senti deles aqui que é isso também, que eles, sabe, tiveram um pouco de resistência assim no início, mas eles também se adaptaram e estão se adaptando. Porque a gente tem que ouvir esse povo aqui, que tem uma cabeça muito boa, esses jovens aqui. Então, foi essa troca de experiência. Na realidade, eles mais me ouviram do que eles falaram, viu? Acho que obedeceram, porque eu sou vovó, né, gente?
nossa frase era uma situação de sucesso em sua vida profissional. E a gente pensou no concurso, né, das meninas. A gente tem as 2 gerações de concurso. E é difícil não pensar, né? Eu e a Vivi nos nossos cargos, né? Hoje somos diretoras. Mas a gente acha que é muito mais do que isso, né? Eu acho que nem sempre uma situação de sucesso tem que ser um cargo que você vai ascender, né? Sim, às vezes um desafio que você tem, que você consegue vencer, algo que está difícil, mas que, né, juntos você consegue resolver, aquilo também é um sucesso na sua vida profissional, né? Não necessariamente você precisa medir através de cargo, né? Tá bom. A nossa frase foi uma sugestão que contribuiu no desenvolvimento do trabalho. Aqui na Câmara, o que a gente teve, o que o grupo julgou que contribuiu mais foi a parte de usar as ferramentas de gestão aqui na casa, que não tinha tanta utilização. Então, algumas ferramentas que foram utilizadas foi o mapeamento de processo, a própria organização através de planilhas, controle de saída e de entrada de processos, e as próprias reuniões intersetoriais que a gente trouxe para fazer, assim, e melhorar um pouco a comunicação. Acho que a gente julgou mais isso. Mais alguma coisa? Só? Bom, pessoal, a nossa frase é um caso em que você conseguiu ajudar alguém no ambiente de trabalho. Como nós estávamos discutindo, eu acho que, na verdade, a ajuda é diária, né? Você, acho que todo dia ajuda e é ajudado. E como, vamos supor, eu posso ajudar em planilha, às vezes pergunto para a Sol algo jurídico, como eu estou ajudando o pessoal que não queria falar aqui, no grupo. Mentira, brincadeira. Mas acho que assim, acho que o mais importante é a gente sempre ter em mente que a ajuda ela é diária, que todo mundo precisa de ajuda, né? A gente não consegue viver sem a ajuda de alguém. E o obrigado também acho que a parte mais importante da ajuda, né? É isso. Muito lindo, gente. Olha, lindo, né, Elô? Contribuição que vocês deram. Ó, por isso que a Elô falou no começo que o aluno, eu estou chamando vocês de alunos, tem muita contribuição, tem muita experiência, tem muito valor. E o que vocês trazem é o que forma, muitas vezes, o curso. O que vocês vão levar daqui não é só o que a gente fala, o que a gente está mostrando, mas é o que vocês conversam, o que vocês apresentam. E isso vai se tornando uma atualização. Isso é o que a gente chama também de atualização profissional. Muitas vezes a gente convive o dia a dia e não para conversar essas questões. Né? Essas questões, elas estão aí na experiência de vocês. Todo mundo tem uma experiência, e lindas. Só que a gente, às vezes, não para conversar, para olhar, para reconhecer. Então, esse foi um momento legal e é o que vocês vão levar. É uma lembrança, é uma atualização profissional, de alguma maneira, dentro dessa empresa, dentro da Câmara, não é? de pessoas que participam. E que aqui, vocês perceberam também que não tem o melhor, né? O que sabe mais, o cargo melhor. Eu acho que todo mundo se coloca numa condição de colaborador, de trabalhar, porque precisa, ninguém está aqui por esporte, né? Mas como um colaborador para a própria vida e para a empresa onde estão. E isso que vale muito, acho que é a gente saber que é contribuinte, que a gente pode colaborar, que a gente tem o seu valor, cada um tem o seu valor. Não importa o cargo, não importa quanto tempo, né, de casa, o concursado, ou, como chama, o comissionado. Mas é o que vocês têm
de bom como ser humano e que pode contribuir nesse ambiente. É o ser humano que está aqui primeiro. Né? O profissional vinha depois, não tem um profissional sozinho. E aí, a gente lembra dessas gerações, novamente, né? Que os baby boomers são os colaboradores que criam os vínculos com a empresa e valorizam uma carreira estruturada. Os X buscam equilíbrio entre a carreira profissional e a vida pessoal, eles buscam liberdade. O Y são pessoas multitarefas e multifuncionais, eles buscam independência. E o W, que acho que não é o caso ainda aqui, muito jovens, né? 16, acho que não tem ninguém menor, né? Aqui, não sei. Como é que tá? Tem, né, gente? Tem, de 1991, ó, tem sim, ó. É a tecnologia que parece fazer parte do esquema corporal. É aquilo que a pessoa fica lá mexendo o tempo todo, né, no celular, e parece que é uma extensão, mas está prestando atenção também. Tem sim, gente. Uau. Olha, deixa eu só complementar que você falou, né? Aquela hora você viu que a gente é dessa mesma geração, né? Perfeito, né? Complementar. Você viu que 76, mais ou menos, né? E aí a gente falou também da geração alfa, depois da W ali. Ela, ele é da geração X, isso. Ele nasceu no 76, né? Isso. E quem é da geração aqui, a última geração, a W? Ah, ela tem uma aqui, olha, perfeito. Né? Tem uma geração W, outra geração W ali, muito bem, né? Muito bem. E aí temos, depois da geração W, a geração alfa, que vai começar agora o alfabeto grego, né? Então, a geração alfa vai ser os que vieram depois da nossa amiga ali, né? Então, vai ser depois disso... A partir de 2010, os bebezinhos, né? Os nossos bebezinhos, eles já estão com 7 anos, 2010. 2020 já vai ser outra geração. A partir de 2020 altera um pouquinho aí. E essas gerações, elas mudam a partir da tecnologia, das novas tecnologias que estão vindo, né? Cada avanço que a gente tem, a gente vê que há uma alteração nessas décadas aí, nessas separações. Tá bom? Respondi a pergunta, né? Tá certinho? Obrigada. Vou aproveitar aqui, gente, ó. Levanta a mão aí. Quem que é se tem alguém da Baby Boomer aqui, ó. Pensando naquele período ali, ó. Ou se tem alguém da X, quem que é? Ah. E da Y? Ah, é. Então, agora da W, que já foram reveladas. Então, e cultivar relações saudáveis dentro de todas essas gerações. Receber é aceitar e acolher tudo de positivo que lhe é oferecido. Conviver, aceitar, né? Não alguém falar, você fez um trabalho bonito, né? Hoje, bacana, gostei do seu trabalho. Ah, não ficou muito bom, não é assim que eu queria fazer. Não, aceita. Aceita aquilo que vem. Obrigado. Que bom, você gostou. Dar é enriquecer os outros sem empobrecer a si mesmo. Dar importância a si mesmo. É importante a gente reconhecer as próprias qualidades. Quando nós lançamos essas questões aí, vocês perceberam que ela tinha, assim, lado positivo. Tudo de bom, tudo de melhor, tudo de superação. E é uma forma de vocês perceberem quanta coisa boa vocês têm. E, então, dar importância. Pedir é demonstrar nossa capacidade de autonomia sem temer uma recusa ou rejeição. Muita gente, às vezes, não pede porque tem medo de um não ou de um descaso. Mas é importante a gente pedir e esperar até o não. Mas não significa que você dependa daquilo. Você pede porque acho que é importante compartilhar, fazer com uma outra pessoa, mas ter autonomia também é importante. Então, é perceber que você pode fazer, mas é bom compartilhar com alguém. Às vezes a gente está com uma pessoa, mas não é por dependência, porque a gente gosta de ficar com ela, a gente gosta de fazer um trabalho com ela, gosta de conviver com ela. Recusar é impor seus limites, respeitar a si mesmo e se fazer respeitar.
Muitas vezes a gente fala um não, mas é porque a gente também tem os limites. Tem a necessidade de, naquele momento, dizer não, se respeitar. Perceber que não é para tudo que a gente pode dizer sim, né? Eu e a Elo viemos aqui, ambiente novo. Vamos olhar, vamos observar, vamos ver o que é possível, vamos devagar conversando, percebendo quais são as pessoas que estão aqui conversando. E aí, procurando não ultrapassar o limite. Conforme vai passando o tempo, vai tendo mais intimidade, maior convivência. E é necessário criar aí um clima produtivo de respeito e aprendizagem mútua, visando o desempenho e desenvolvimento de todos os membros da equipe. Ninguém ficar de lado, ninguém ficar isolado, ninguém deixar de participar por vontade própria ou por convite. Muitas vezes a pessoa não tem coragem de ir, muitas vezes as pessoas são tímidas, né? Vocês estavam tímidos aqui no começo, agora não estão mais. Mas ela tem vergonha de falar, eu quero participar, eu tenho essa ideia, eu tenho essa sugestão. Ela espera que alguém venha falar assim, vem cá, vem aqui participar com a gente, vem trabalhar aqui com a gente. E não é feio ir lá e convidar. E nem pensar assim, ela não quer fazer, é por isso que ela está lá naquele canto. Muitas vezes são pessoas que têm realmente uma preocupação de como que ela vai ser aceita, como é que vai ser a opinião dela. Será que eu vou falar uma coisa certa ou será que vão dar risada de mim? Então, nesse momento, vale a pena convidar. Ou aquela pessoa que já se ambientou, ter a coragem de ir lá e oferecer uma contribuição. Então, muitas vezes a gente pensa que a pessoa não quer fazer, não quer ajudar. A gente lida com essas questões de trabalho em equipe também, de alunos, né? Os alunos que têm vergonha, mas ele não quis participar. Aí você vai conversar com ele e fala, eu fiquei com vergonha, não sei o que fazer. E às vezes é uma pessoa que vai ficando assim tão alienada, tão fora, que quando ela chega, ela não sabe o que fazer, ela se perdeu. Então, sempre que puder, a gente traz as pessoas, acolhe as pessoas. É muito gostoso, né? Como se fosse uma festa. E é necessário criar aí um clima produtivo de respeito e aprendizagem mútua, visando o desempenho e desenvolvimento de todos. Isso aí a gente já... E o valor de cada pessoa, saber ouvir. Muita gente falou isso aqui hoje. Fiquei feliz, saber ouvir. E o saber ouvir, muitas vezes, é prestar atenção. E nem sempre a gente concorda, mas presta atenção. Muitas vezes se coloca no lugar do outro, isso é saber ouvir também. Deixar que a outra pessoa emita uma opinião. Conciliar e extrair o que um tem de melhor. O que cada um tem de melhor. É um dos maiores exercícios que o profissional pode ter como aprendizado para o bem-estar coletivo. É extrair daquilo que tem de melhor. Às vezes uma pessoa fala assim, mas aquela pessoa lá, ela fez uma coisa tão errada, tão feia, como é que ela está pedindo que eu faça uma coisa melhor? Então, mas você está olhando só esse lado, né? O que você pode ver de coisa positiva, do que ela fez de positivo, de contribuição, de outros momentos que você precisou de ajuda e ela te ajudou? Você está olhando só esse momento, só esse lado negativo? E a gente faz muito isso, a gente presta muita atenção no que não é bom. A gente critica, a gente reclama, a gente fala mal, mas será que não existe uma coisa melhor? E se a gente puder falar, porque às vezes a gente vem e não fala também aquilo que é bom, aquilo que é positivo. Mas se eu puder olhar e falar daquilo que é bom, eu vou estar ajudando a outra pessoa e eu estou ajudando a mim mesmo. Vocês imaginem um dia, ou no trabalho, ou em casa,
em que não teve reclamação, não teve crítica, não teve discussão. Foi indo tudo bem. Como é que a gente sai daquele ambiente? Pesado? Quando foi tudo bem. Não teve crítica, não teve discussão. A gente sai pesado? A gente sai leve. A gente sai bem. A gente vai tranquilo, a gente dá risada. Risada faz bem para a pele, né, gente? Sorrir faz bem. Então a gente sai bem, a gente sai tranquilo. E isso está com a gente. Quando eu pensar em reclamar, pensar em criticar, a gente começa a pensar: o que eu posso ver de positivo? Aí a gente estava, né, para montar esse trabalho, a gente estava falando assim, do copo cheio, do copo vazio, do copo pela metade. Vocês já ouviram isso? Que lado que a gente olha quando o copo está pela metade, com água? Eu olho o lado vazio ou olho o lado cheio? Uma vez eu levei uma bronca de um chefe. Escrevi para ele assim, falei assim: ai, nós temos aqui poucas matrículas. Eu trabalhava num projeto em Valinhos. E aí eu falei assim: a gente tem poucas matrículas, nós vamos começar as aulas e não tem matrícula suficiente. Tem aqui, ó, a listagem para você. Eram muitas turmas e faltava mesmo muita gente para matricular. Aí ele respondeu assim para mim: Carmen, eu acho melhor você olhar ao lado cheio do copo. Ai. E dizer assim: temos muitas matrículas e algumas vagas. E aquilo foi assim, um tapinha, né, para mim. Eu falei: é verdade. Não posso ficar falando só do que está ruim, eu preciso olhar ao lado que está bom. Daí quando vocês pensarem assim, criticar, fala assim: copo com água. Pensa nisso. O que eu posso falar? A capacidade de adaptação às mudanças. O profissional que tem a capacidade de adaptar-se às novas situações, procurando interagir às diferentes exigências das mudanças, tem adaptabilidade em seu ambiente. Compreensão, respeito às diferenças, flexibilidade, a capacidade de compreender e aceitar mudanças são atitudes que devem estar presentes nas relações interpessoais e profissionais. Então, são alguns fatores muito importantes para se trabalhar, para se manter num trabalho, para se manter no emprego, para conviver bem com as pessoas, para se desenvolver e para ter uma qualidade de vida. Porque a gente não fala só do trabalho, mas a gente fala da qualidade de vida. E como a gente passa muito tempo dentro de um espaço de trabalho, eu não sei vocês, eu passo 8 horas por dia dentro do trabalho, fazendo várias coisas. Então, o que a gente precisa? Se relacionar bem, se colocar bem, ter a inteligência emocional, né? Ter aquele cuidado sobre o controle das emoções, para que a gente também tenha qualidade de vida. E isso é parte do desenvolvimento profissional. A gente não olha só a execução da tarefa, o conhecimento técnico, mas a parte de viver bem dentro daquele ambiente. E a gente deseja que isso aconteça todos os dias. Conviver bem e ser feliz no trabalho. Aproveitar as oportunidades de contato com as pessoas e usá-las da melhor maneira possível. Todas as pessoas aqui são importantes. São 29 pessoas que estão participando desse encontro e todas elas são importantes e têm o seu valor. Controle emocional, saber se conhecer, buscar a si mesmo, o que gosta, o que não gosta, aquele dia que você está bem, aquele dia que você não está bem. Disciplina para poder se organizar e ter bom convívio com os outros. Essa disciplina faz parte de você olhar para você muitas vezes e falar: como é que está meu relacionamento, com quem eu preciso conviver um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de aceitação, de paciência, de compreensão. Vontade de querer aprender, se misturar, se achar no contato com o outro. Usar essa energia que temos para poder seguir em frente. Essa energia que nós todos temos e que a gente não pode deixar embora para o ralo, não. Diante das barreiras, diante das dificuldades. A gente tem que ganhar mais energia. Nós precisamos, nosso organismo, nossa mente precisa de energia. A gente tem um vídeo de 9 minutinhos para ir fechando o conteúdo de hoje, o encontro de hoje. Ele é legendado. E vamos ver o que vocês acham. What are you doing right now?
Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible. I can do anything if I can just get a chance. And thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision.
In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. As frases, né, gente? Quem se adapta melhor pode evoluir com as mudanças. A gente procura ser resiliente. Resiliente é trabalhar, né, com isso, com as mudanças. Você está fazendo o que gosta?
nesse momento? Você está buscando satisfação, felicidade nas atividades que realiza? Perguntas que vocês vão pensar. Comece agora. Bate-papo gostoso estar aqui com vocês nesse período, nesses minutos, ouvir vocês, compartilhar as ideias que a gente tem também, o que a gente tem assim de mais interessante da nossa carreira profissional, ouvir de vocês e desejar que vocês sejam muito felizes aí, que tenham uma vida abençoada, bem legal, tá bom? Obrigada. Eu queria agradecer a vocês, a participação, né? Vocês foram ótimos. Muito obrigada, né? Pelo desprendimento de participar com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado vocês, né? Palestra maravilhosa. Tenho certeza que todos gostaram. Eu queria chamar a Ana Paula, né? TV Câmara Campinas.